Citroën C3 de volta aqui no YouTube do Veículos e Velocidade, e é mais um na versão 1.0. Mas se vocês estão olhando de forma atenta para essa imagem, já perceberam que esse aqui não é igual ao outro azul que esteve aqui. É que aquele lá era a versão 1.0 Fuel, a versão intermediária que tem alguns detalhes cromados, tem LED aqui na frente. Esse aqui é o C3 Live Pack, uma versão abaixo, porque abaixo dela ainda tem a Live. O que a gente tem de diferente entre uma versão e outra? E um outro detalhe, esse aqui vale a pena nessa configuração? Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo a partir de agora. Bom, para começo de conversa, no final de março de 2023, quando a gente está gravando esse vídeo, esse C3 aqui, na versão Live Pack, está custando cerca de R$80 mil aqui no Rio Grande do Sul, enquanto a outra versão acima desse aqui está cerca de 82 ou 83 mil reais. Então, para que você não se alongue nesse vídeo, se você não tiver com muita paciência, eu já vou dizer, esse aqui não vale a pena se os preços estiverem com essas diferenças. Vai direto na versão Fuel, já que ela é mais completa. Justamente esses itens que ela tem a mais compensam e valem muito mais a pena com essa diferença se ela for de 2 ou 3 mil reais. E agora eu vou explicar então para você por que eu estou afirmando isso. Começando aqui pela frente, é que essa versão aqui tem o chevron da Citroën nesse tom aqui pintado. É um tom cinza ou prateado, que até combina bem com essa cor aqui, que é o cinza artense. No entanto, lá na versão Fuel, a gente tem esse elemento aqui cromado. No restante do para-choque, essa parte inferior, a gente continua sem pintura. E é exatamente isso que dá um pouco o tom do hatch com atitude SUV para esse C3. A gente não tem aqui os faróis de neblina, temos aqui a possibilidade de botar como acessório uma moldura para o farol de neblina, que destaca um pouco mais o para-choque, e aqui o bloco principal do farol. E aí vocês estão vendo aqui, ó, que a gente não tem nessas duas posições a lanterna, ou melhor, o DRL em LED. Quer ver como é que ele funciona? Eu vou aqui dentro, vou dar a partida no carro para que a gente possa mostrar exatamente o que a gente tem aqui na frente. Vocês já viram que ele vibra um pouco quando ele dá a partida. Agora com o carro ligado, a gente já consegue então ter a seguinte ideia. Aqui embaixo, olha só, nesse elemento mais na lateral, a gente tem uma luz incandescente e vamos ver se ela se apaga quando a gente aciona o pisca. Sim, se apaga quando a seta está ligada, a seta também fica nesse elemento aqui. A diferença é que este aqui é o DRL do C3 na versão Live e na versão Live Pack, que é uma luz incandescente, essa luz que fica sempre acesa. Na outra versão Fuel e no Fuel Pack, nas versões mais topo de linha, ele tem o DRL em LED que se projetam por essas duas partes aqui do farol. Quando a gente aciona então a luz, a gente segue sem ter o acendimento aqui dessas partes, elas não têm luz aqui. E aí ele fica um pouco mais fraco aqui em cima e a gente tem aqui o farol em monoparábola, tanto para a luz baixa, como é o que está agora, quanto para a luz alta. Na lateral do carro a gente já vê mais diferenças. A primeira delas está aqui, ó, porque essa versão aqui, ela tem as rodas aro 15 polegadas, mas com calotas. E são calotas a pressão, olha só. Não tem aqui nesse elemento o parafuso para prender. Essas calotas elas ficam um pouco mais fáceis de se soltarem. A gente também não tem aqui espelho retrovisor pintado, ainda que ele tenha o elemento do pisca aqui do repetidor de seta, ele não é na cor do carro, nem as maçanetas. E um outro item que falta nessa versão aqui, quando a gente compara com a versão Fuel, é aquela barra no teto, que dá um pouquinho também mais de corpo para esse carro, chama um pouco mais de atenção, realça a atitude aventureira desse hatch que a Citroën tanto quer passar, mas nesse aqui, sem a barra, a gente perde esse elemento. Agora estão aqui ainda todas as molduras desse carro, molduras nos paralamas, na parte inferior das portas, e a gente caminha também aqui para o paralama traseiro, que completa esta moldura aqui. A gente vê uma cara mais simples nessa versão Live Pack do que na Fuel e na Fuel Pack.
Aqui atrás, aí sim a gente não vê muitas mudanças. As sinaleiras elas têm iluminação halógena, uma iluminação incandescente, melhor dizendo, ou seja, não tem nada de LED aqui. Desembaçador e limpador traseiro são de série na versão Live Pack, mas na versão Live, a mais barata, é preciso cuidar porque em algumas situações esse equipamento pode não estar disponível. A abertura do porta-malas ela é elétrica e está bem aqui na reta do chevron da Citroën, e aí a gente tem aqui a abertura elétrica, tá? Estamos com algumas coisas aqui no porta-malas, porque a dona deste carro usa ele bastante, ele tem 700 quilômetros e já está aqui para a gente fazer o teste, por isso a gente agradece sempre aos parceiros que colaboram aqui com o Veículos e Velocidade. Mas o que a gente já percebe aqui, como a gente já falou, né, no outro vídeo, este porta-malas é bastante grande, tem aqui, ó, uma entrada, a gente não tem iluminação nesse lado, mas neste outro lado a gente tem aqui moldado na lateral um ganchinho. Só que aqui, ó, na mínima força que a gente faz, a gente percebe que o plástico é um plástico de qualidade mais inferior, porque ele é mais mole, ó. Então por isso que tem que cuidar um pouco do que vai ser pendurado ali, porque daqui a pouco até pode quebrar aquela lateral do carro. Agora, importa pelo menos é que o ganchinho está aí, se você tiver uma sacola leve, ela não vai ficar balançando dentro do porta-malas. Dentro do carro a gente tem mais mudanças da Live Pack para a versão Fuel. Primeiro porque aqui na porta o trinco é preto, é num plástico com algumas rebarbinhas, não é aquele outro elemento mais bonitinho que a gente tem na outra versão. Os vidros elétricos aqui, eles só estão presentes na porta da frente. Lá atrás, eu vou mostrar depois, eles são a manivela. E tem um outro detalhe, simples toque só para baixar, vou mostrar isso em seguida. A porta ela é toda em plástico e quando a gente entra no carro, a gente já percebe uma outra diferença em relação à versão Fuel. Esse elemento aqui, que se espalha inclusive aqui pela lateral, ele é nesse plástico cinza, não é naquele outro elemento em azul, como a gente já viu no outro carro. Então aqui a gente até não tem tanta perda, porque ele ainda continua sendo bonito. Fora isso, aqui ó, nos difusores de ar a gente também não tem aquele aplique mais brilhante, né, no preto brilhante, a gente tem uma situação um pouco mais simples. Agora eu vou dar a partida no carro para a gente ver um pouco do que a gente tem aqui entre os itens e os equipamentos desse veículo. A gente percebe o seguinte, que cada vez que a gente dá a partida aqui no C3, ele vibra um pouco esse motor, né? Um reflexo talvez de uma construção mais simples. O vidro está aberto, vocês estão vendo ele aberto agora. Qual é a situação que a gente tem? Levanto aqui para subir, quando eu solto o botão, ele simplesmente para de subir. Por quê? Porque nesse caso aqui, a gente, além de ter o vidro elétrico só para as portas da frente, a gente não tem o simples toque para subir. A gente precisa ficar segurando. Já para descer, aí sim a gente tem o acionamento com um toque. Uma outra coisa que a gente perde nessa versão aqui é a regulagem elétrica dos espelhos retrovisores. Então, tanto aqui no lado esquerdo a gente tem essa alavanquinha e olha, som emborrachado aqui, a entrada aqui também um emborrachado, a varetinha fica toda ela exposta, isso eu não via nem no Fiat Uno lá dos anos 90. A mesma coisa tá aqui, ó, no lado direito. A gente tem ali também essa varetinha para servir de regulagem. E este equipamento, para mim, é o que faz mais falta para você que está pensando em um Citroën C3. Você não vai querer sentar no carro, ajustar o espelho e ter que se projetar para poder ajustar o espelho do outro lado. E aí, no momento em que você se projeta, tem aquela outra situação. Você está olhando o espelho aqui, aí você levanta lá o espelho retrovisor. Quando você volta para a posição que você estava aqui, você já não sabe se aquela era a posição certa, o espelho já não ficou bem regulado. Mas é claro que essas duas versões elas existem para que se tenha uma diferenciação em termos de preço e para quem não quer investir num carro mais caro e a gente consegue entender isso. Agora, o que está preservado aqui na versão Live Pack, a Live não tem, mas a Live Pack tem a central multimídia, esta tela aqui horizontal, que é interessante porque ela é rápida, ela consegue acessar o Android Auto ou o Apple CarPlay com o cabo, tanto que a gente já tem um cabo aqui de celular, né, de iPhone, e ele conecta bem rápido, eu já percebi isso. Agora aqui é interessante porque a gente preserva o volume e também as teclas de atalho para o menu principal, sempre na tela, já que tem bastante espaço. Então eu posso estar aqui no rádio, mas eu tenho acesso rápido justamente se eu quero voltar para a tecla de home, para a tela de home. Posso estar no meio das configurações do carro
e volto rápido para a tela de home, volto rápido para o rádio. Então, vocês vejam até que a tela ela é rápida, ela responde bem. E ainda assim eu tenho preservado aqui os comandos no volante, no lado direito. Neste botão aqui eu vou aumentar ou diminuir o volume. Nesse outro eu consigo avançar a faixa ou a estação. Faço a busca automática das estações ou posso apertar no microfone aqui, caso eu queira interagir com a central com comando de voz quando estiver com o Apple CarPlay ou o Android Auto ativos. O que a gente considera essencial num carro hoje está preservado. Direção elétrica muito macia, como eu já falei, ar-condicionado, claro, um ar-condicionado manual, né? Um ar-condicionado de simples zona, os dois vidros elétricos aqui dianteiros e o travamento central desse carro na chave. Fora isso, é esse o pacote. Limpador e desembaçador traseiro também tem, mas nada mais do que isso. Na parte de trás a gente já conhece como é que é o banco do C3, mas o que a gente tem de diferença aqui nessa versão Livepack tá aqui, ó. O vidro traseiro é manual, claro que ele não baixa todo, a gente já tinha visto isso no outro C3. Então aqui a gente não tem o vidro elétrico traseiro. Esse carro, nesse carro, vamos dizer assim, hatch, com essa suposta atitude SUV, porque é assim que a Citroën o caracteriza, tem, por exemplo, um assento macio, mais fofinho, inclusive, é gostoso de andar e a gente consegue enxergar por cima dos ocupantes dianteiros sentados aqui atrás. Então, é uma posição interessante, ainda que esse encosto de cabeça dianteiro aqui tire um pouco da nossa visualização, pelo menos na diagonal o outro passageiro consegue. Vocês estão vendo a cadeirinha aqui, porque a dona desse carro sim tem filha pequena. Então, se eu fosse sentar aqui no meio, olha, com essa cadeirinha aqui e esse espaço, já ficaria difícil para outra pessoa sentar. Não tem nem condições de uma outra pessoa sentar aqui. Agora, sem a cadeirinha, talvez duas pessoas mais uma criança. No mais, o banco é de tecido, é um tecido simples, mas a gente percebe que não tem nada, vamos dizer assim, de luxo, mas o carro é bem construído, é bem feito, não é nada, vamos dizer assim, com tantos problemas que a gente veja que o assento é ruim. Não, ele é direitinho na medida certa. E o destaque, né, tá realmente aqui, ó, porque se por acaso a gente for trancar a porta, agora depois esse vidro não vai subir. Então a gente tem que cuidar para que nenhum dos seus filhos deixe o vidro aberto e mantenha ele fechado aqui na manivela. Agora a gente vai falar um pouco da chave deste carro e eu já vou continuar com ela por aqui. Essa chave não é uma chave canivete, você já está vendo aqui, ela é uma chave convencional que tem apenas botões para trancar e destrancar as portas. Trancando o carro, eu aperto uma vez aqui na chave, vocês viram que o vidro da frente, que é o elétrico, não sobe. Vamos ver se ele sobe apertando? Olha só, o outro subia, esse aqui tem que subir também, mas não está subindo. Vamos ver de novo? Tranquei o carro, estou apertando. Esse aqui então parece que não sobe o vidro, ao contrário do outro C3 na versão Fio, que você podia ficar apertando o botão de travamento das portas e ele baixava ou levantava os 4 vidros. Este aqui ainda, né, além de não ter o vidro elétrico atrás, também não levanta quando você tranca a porta. Embaixo do capô desse pequeno Citroën, vocês já conhecem, já sabem o que tem o motor Firefly da Fiat. Aquele mesmo que estreou no Uno, passou para o Argo, também está, por exemplo, na picape Strada e até no Fiat Pulse. Claro que nesses dois carros ele é 1.3, mas tanto faz porque o desenho do motor é o mesmo. A diferença é que quando ele é 1.3 ele tem um cilindro a mais, quando ele é 1.0, como no caso do C3, ele tem um cilindro a menos. E é justamente isso que faz a engenharia desse motor ser tão interessante, já que ele compartilha pistão, biela, bronzinas e outros tantos componentes entre um motor e outro. E como esse é um propulsor que já está no mercado há bastante tempo, o dia que for preciso uma manutenção, não vai ser tão difícil assim de encontrar peças. E é isso que faz o C3 e o próprio 208 agora terem se tornado carros bem interessantes no que diz respeito à manutenção, quando eles estão equipados com esse motor Firefly, já que
esses carros vão ter mais oferta de peças, ao contrário do que era tempos atrás, quando os motores eram mais específicos, não tinham assim tanto volume de oferta, e agora, com esse conjunto, a gente tem sim uma condição de ter carros mais confiáveis e com manutenção mais fácil. Em termos de conjunto mecânico, não muda nada da versão Live Pack para a versão Fuel. Então isso significa que aqui, nesse piso de pedra irregular misturado com um pouco de asfalto, a gente não vai notar muita diferença. Então olha só, o carro continua com competência para passar por cima de buraco, de desnível, né? Ainda que a gente sinta a vibração aqui dentro, tem um pouco da vibração da cadeira também ali, mas ainda que a gente sinta a vibração das coisas aqui dentro do carro e um pouco do plástico, é muito dos objetos que acabam ficando soltos por aqui, né? Esse carro já é um carro de uso, não é um carro das frotas de teste que nem a gente recebe, já é um carro pessoal já de uma dona que o utiliza todos os dias. Então tem algumas coisas aqui que já são né, do uso pessoal dela. O que importa pra gente é, ele tem uma certa ondulação, tem um certo jogo, mas isola muito do barulho de fora para dentro, e ainda que ele tenha alguns ruidinhos de plástico, não é nada que desabone, é esperado até para um modelo de entrada como esse. E se o conjunto mecânico segue o mesmo, uma coisa que é muito boa nesse carro é a direção elétrica, que é muito macia. Para duas coisas, tanto para a gente poder fazer baliza, quanto para a gente poder fazer, por exemplo, uma manobra em rua. Olha só, consigo acessar e a direção é muito levinha, muito leve, muito gostosa de dirigir. Para esse uso urbano do carro, em que 90% dos donos possivelmente vão fazer desse C3, ele atende muito bem. Faz você esquecer muito outras direções hidráulicas e achar que elas vão ficar pesadas depois que você pegar esse carro aqui. Segue aqui o bom alinhamento do volante, meu nariz, olha só, batendo exatamente aqui no centro do símbolo da Citroën. A gente tem também um bom posicionamento dos próprios comandos. Aqui na direita o limpador de para-brisa, na esquerda eu tenho os comandos de seta e também os comandos para acionar os faróis aqui na ponta, né, da alavanca do limpador, aliás, da alavanca da seta. Mas aqui eu já percebo uma coisa, olha só. Quando você está com o farol desligado e está utilizando só o DRL, você tem aqui o brilho mais intenso na tela. Mas se você quiser andar, por exemplo, de dia em uma rodovia e quiser acionar a luz baixa, olha só o que acontece. Já diminui aqui o brilho da tela da multimídia. Não diminui o painel, diminui da tela. Então, vai incomodar um pouquinho se você tiver, por exemplo, em algum dia de manhã ou algum dia de chuva em que esta tela aqui vai perder um tanto do brilho. E agora, para a gente analisar um pouco do desempenho deste C3 aqui, num aclive mesmo cheio de carros, eu estou com o pé no fundo. Olha, esse motor Firefly, claro, ele não é um foguete, mas ele tem uma boa disposição para rodar em baixa rotação. E uma coisa que eu já consegui perceber é que até os 50, 60 km por hora, esse carro vai muito bem. Vai tão bem a ponto dele ser até meio nervosinho no trânsito e querer arrancar e já sair, né, dando uma corcoviada, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Um pouco por causa, né, do motor, que já fica, né, bem disposto logo cedo, e outro pouco por conta da própria suspensão, que é macia, e a gente vai poder ver isso agora quando continuar o teste. Aqui nesse trecho de asfalto, o C3 fica um carro gostoso de dirigir, porque ele ainda assim é bastante silencioso. Então, quem gosta, por exemplo, né, de uma condução um pouco mais macia, vai se sair bem com este carro aqui. Não dá para ouvir muito dos outros carros na rua, apenas o que a gente vai ouvir é realmente um pouco do barulho do motor e da própria rolagem do carro. Mas de ônibus ou outros veículos a gente não ouve. Então, o isolamento acústico, inclusive comparado com o outro C3 versão Fuel, aqui é a mesma coisa, é o mesmo carro. E outra coisa que a gente continua percebendo é essa suspensão mais bandoleira, vamos dizer assim, do C3, né? Ele já tinha sido um carro, né, que a gente já tinha percebido que ele era mais mole. Essa suspensão é mais alta do que, por exemplo, um hatch normal, mas ela fica mais molenga, e a gente vai ver isso em seguida quando for passar pelos obstáculos.
primeiro deles é essa lombada elevada aqui, ó, 26 km por hora, 30 para sair. O carro faz aquele joguinho que a gente já viu lá no C3 versão Fuel, né? Suspensão mole faz o carro trabalhar, então ela sobe, desce e joga um pouquinho, né? Não é aquela coisa tão firme no chão. É uma suspensão que eu particularmente considero até um pouco mole demais para o que ela deveria ser, exatamente porque o carro precisava ser um pouquinho mais firme para nos transmitir mais segurança. É claro que a maioria das pessoas vão gostar dessa suspensão mole. Quer ver o quebra-molas? Olha só, vou entrar aqui, ó, 27, 29 km por hora, e a gente percebe esse jogo, né, que ele faz aqui dentro, sendo um carro realmente mais macio efetivamente do que mais grudado no chão, mais firme. Tem vantagens e desvantagens. A primeira vantagem é o conforto, né? Porque o carro consegue não transmitir ou transmitir de uma maneira mais suave a imperfeição ou a ondulação para cá para dentro. E a desvantagem que eu considero é um pouco de uma certa sensação de insegurança quando você precisa fazer, por exemplo, curvas com esse carro. A gente já fez no outro teste, eu vou tentar fazer um pouquinho agora, né? Não estou muito rápido, mas olha só, quando a gente vai fazer uma curva mais acentuada, ó, o que a gente percebe é a inclinação da carroceria, e ele inclina mesmo bastante, né, a ponto até da gente não se sentir muito motivado a fazer curvas em velocidades mais altas com esse carro. Agora tem um outro ponto que vai ser bastante interessante e que, né, a gente precisa escolher um pouco. Como esse carro ele tem uma suspensão mais alta do chão, a principal vantagem que a gente sabe é ter a certeza de que ele não vai raspar, nem vai bater em um quebra-molas ou numa rampa de garagem, por exemplo. Agora a gente voltando a andar aqui em uma via de paralelepípedo, uma outra coisa que a gente percebe também é que esse carro vai ficar muito adequado para quem usa esse C3 em cidades de interior, no interior do país, em que as ruas vão ser mais esburacadas ou vão ser pavimentadas com pedra, por exemplo. Porque o carro mais alto te dá uma sensação de mais segurança e uma capacidade maior para enfrentar esses obstáculos. Outro aspecto é que a gente percebe que essa suspensão ela parece firme e parece consistente para andar por bastante tempo nesse tipo de condição. Não a ponto de ser tão consistente e tão durável quanto a gente já viu em um HB20. Eu não arrisco a dizer que o C3 chega nesse patamar, mas ele vai sim muito bem para quem, principalmente para quem está comprando esse carro zero, e quem vai comprar seminovo não vai ter problema. Outra coisa que eu já percebi aqui e que eu achei interessante é que as marchas deste carro estão melhores do que aquele outro C3 que a gente já andou aqui no canal, que já tinha 7.000 quilômetros, e esse aqui ainda está aqui com 700 quilômetros rodados. Então, esse aqui, o câmbio está mais ajustadinho, né? Então, talvez aquele realmente seja uma unidade em que a primeira não estava tão boa assim. Em termos de desempenho, o motor é eficiente, mantém as velocidades aqui, né, de 60 km por hora dentro das principais avenidas aqui de Porto Alegre de maneira muito tranquila, né? O carro responde bem. E se você precisa fazer uma retomada, olha só, puxou terceira, apertou mais, não tem uma resposta instantânea, mas ele anda bem, sim. Eu achei que ele está de bom tamanho para o tamanho e para a resposta, né, que o carro nos oferece. Claro, talvez se você precisar fazer uma ultrapassagem na estrada, vai fazer um pouquinho de falta um motor maior. Mas se a gente for pensar para o uso que esse carro tem, e a gente sabendo andar com ele, não vai ter problema. É só entender que talvez dentro da cidade, olha só, uma retomada um pouquinho maior, ó, tô com meu pé mais baixo, ó, ele não vai dar uma resposta tão intensa assim. Muito provavelmente também esse carro com 700 km, o motor nem amaciou ainda, né? Então talvez a gente vai ter uma melhora ao longo do tempo nesse aqui, porque eu acho que ele ainda está andando menos do que aquele outro C3 azul que a gente experimentou na versão Fuel. Então pode ser que essa diferença que eu estou sentindo agora, ela tem um pouco a ver com a questão do carro ainda não estar tão bem amaciado assim. Mas motor 1.0, Firefly aqui no C3 dá bem conta do recado, sim. Antes de encerrar, uma manobra e vamos estacionar aqui o C3 Live Pack, direção bem macia, e o câmbio desse aqui está com engates melhores do que aquele outro que a gente já experimentou. Então possivelmente aquele lá seja o problema mais pontual daquela unidade, a dificuldade que a gente estava em engatar a primeira, porque aqui olha só, ela entra
bem mais fácil. É um câmbio macio, não tão preciso quanto um HB20, bem longe disso, mas vai atender bem. Agora, para a gente encerrar, vale a pena você investir o seu dinheiro na versão Live Pack e não na versão fio? Bom, eu já dei o spoiler lá no início desse vídeo. Este aqui, se a diferença for 2, 3, até 4 mil reais talvez, não vale a pena você investir no Live Pack ao invés de comprar o fio. Vale a pena você investir no mais caro, porque a falta dos espelhos com a regulagem elétrica, a falta dos vidros traseiros elétricos, isso compensa essa diferença. E além do mais, você vai ter um carro com uma aparência melhor, com os LEDs lá na frente, o chevron cromado, rodas de liga leve. E além disso, você também vai ter o levantamento dos vidros aqui na chave. Isso é um outro item que aqui não tem. Então, tudo isso, se a gente for colocar no papel, vai dar mais do que esse valor desta diferença, em que você teria que pagar a mais para levar para casa a versão fio intermediária. Então, se a gente for olhar na ponta do lápis, esse aqui não é tão interessante assim. Agora, claro, muita gente vai chegar na concessionária com dinheiro contado. Esse aqui é um carro ruim? De forma nenhuma. O C3 atende bem, ele vai ter todo o essencial aqui dentro, ar-condicionado, direção elétrica, os vidros dianteiros e as travas elétricas. E mais a mídia, que é bem boa e bem interessante, principalmente nessa posição que a gente tem horizontal. Então, se você colocar no papel, não vale, mas se você tiver um bom desconto, se você conseguir uma boa negociação com o vendedor, aproveite e leve esse aqui, porque você também vai estar bem servido de carro. Gostou desse vídeo? Não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e os nossos testes. Tchau e até a próxima.